Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco Pra Gineco. e hoje com a participação ilustre de dois profissionais que não são da área de saúde, mas trabalham com saúde. E uma das coisas mais importantes, talvez, para a nossa audiência, os jovens médicos, os residentes, é o direito médico. Perfeito. A gente não tem essa disciplina na faculdade. E né? nem na residência. E nem na residência. E nós trouxemos aqui especialistas. Um advogado especialista em direito médico, Alessandro Marcos, Perfeito. e a Aline Pereira, que é corretora de seguros especializados em causas médicas. Eu vou deixar a palavra com vocês, se apresentarem, darem aí as credenciais de vocês, para depois a gente bater um papo, para levar o melhor de informação para quem está entrando numa residência, está começando a dar seus plantões. Mas antes de mais nada, Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, dá aquele like pra gerar engajamento. então com a palavra eu vou deixar a dama, Aline Primeira. Pereira, se apresente, depois o Alessandro vai continuar. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Eu tenho 10 anos de corretagem, um pouquinho mais, mas 10 anos que eu tirei a SUSEP, que é um certificado que a gente tem uma prova, né, para fazer, enfim, até se tornar corretor de seguros. E hoje eu me especializei em seguros para médicos. A gente fala tanto da proteção da profissão do médico ali no seguro de responsabilidade civil, o doutor Alessandro vai falar melhor, porque é a parte do direito médico, quanto a parte de cobertura da renda do médico. Perfeito. Porque hoje o médico trabalha em muitas clínicas, muitos consultórios durante uma semana inteira. Às vezes ele está em Mangaratiba, outro dia ele está em São Paulo, outro dia ele está em Copacabana. E ele cuida da gente, ele cuida de todo mundo. Mas Não e cuida na das hora de coisas cuidar dele, né? E Se romper o tendão de Aquiles, ele fica 3 meses parado, tem o quê? como faz? Tem um seguro de proteção de renda, que ele pode ficar até 2 anos em casa com um atestado médico. A gente vai entrar um pouquinho depois nesse assunto. E onde ele tem a garantia, né? A tranquilidade. A parte também da invalidez temporária e permanente. O médico, ele tem algum problema nas mãos, um cirurgião principalmente, como ele faz para trabalhar? É aí que a gente entra, né, garantindo aquela tranquilidade. Depois você vai explicar os detalhes Exato. para cada produto desse, Exato. né? Porque são produtos dentro da área de seguros, Isso. né? Alessandro, Boa noite a todos. Meu nome é Alessandro Marcos, sou advogado, especialista em direito médico, especialista em direito da saúde, especialista em gestão na área de saúde, mestre em direito da saúde, doutorando em direito da regulação. É mais da Autor saúde de que a 2 gente. livros na área médica, o seguro de responsabilidade civil e a telemedicina, e também a responsabilidade penal do diretor técnico e diretor clínico. Tenho 23 anos de advocacia, sou sócio e gestor do escritório AM Gonçalves Advogados, onde temos uma equipe de 7 advogados especializados. Além disso, sou membro da Soladem, Associação Latino-Americana de Direito Médico. E além disso, sou credenciado conselheiro jurídico e representante da ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Temos um histórico de mais de 700 causas em direito médico, atualmente ativas, tá? Aonde nós temos 87% de êxito nas ações. Além disso, também sou mentor para médicos e palestrante. epa. É mais Isso é um médico currículo. que a gente. Só faltou dizer que é um ginecologista em formação. É mais da saúde que a gente. Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente está com as pessoas credenciadas aqui para a Certas gente pra tirar isso, é. as dúvidas da nossa audiência. Isso. Né? Perfeito. Quem é a nossa audiência? É o jovem ginecologista, é aquele que saiu da faculdade, fez agora a prova de residência médica e está entrando no plantão. Está com a sua malinha, vai levar roupa nova para o plantão. São 3 anos, ele não tem a menor ideia do que vem pela frente. E não tem a menor ideia do quanto ele vai estar exposto, né, sob o ponto de vista da atividade da sua profissão em relação a possíveis causas. Então, a gente está trazendo aqui um bate-papo para um amadurecimento, Perfeito. para ver se eles estão precisando algo que os permita ou blinde de situações eu muito desfavoráveis. acho Principalmente no começo
da sua formação. Eu acho que é na residência em si que você começa a notar a necessidade de ter algo que blinde você posteriormente. Porque eu digo que é na residência, que na residência você está sobre uma chancela, né? Eu acho que você está sobre o chapéu da residência, onde tem alguém te vigiando ou supervisionando. Então, aconteceu qualquer coisa em que ocorra algum tipo de ameaça ou transtorno dentro de um plantão onde você fique muito exposta e com medo, né, da resolução daquele caso, você ainda tem um supervisor. Só que você já sabe que aquilo ali um dia vai ser seu, né? Que você vai sair da residência e que um dia pode ser com você. Então, acho que é na residência em si que a gente começa a ver que a gente está muito exposto, Sim. né? Então Não vamos tenha lá, dúvida, dê a opinião de vocês. Não tenha dúvida, doutores. Eu acho muito pertinente esse tema. Inclusive, estou muito honrado, né, pela oportunidade de estar aqui para falar exatamente sobre o risco processual hoje do médico, principalmente a área de ginecologia e obstetrícia. O número de processos contra médico aumentou 1.600% nos últimos 10 anos. Só no CRM de São Paulo aumentou nos últimos 5 anos, 302%. E no estado do Rio de Janeiro, nós temos um índice de 502% de aumento de processos contra médico. Isso não quer dizer necessariamente, doutores, que aumentou o erro médico, mas aumentou sim a possibilidade jurídica de entrar com a ação, de entrar com o processo. O direito de ação no Brasil, ele é autônomo, ele é livre, ele é abstrato, ele é independente do direito material. Traduzindo, basta ao paciente achar que existe algum dano, mesmo que não tenha provas nenhuma, ele pode ajuizar uma ação. Principalmente pela facilidade hoje em dia de entrar com o processo. Hoje em dia o paciente ele consegue o benefício da gratuidade da justiça. Ele não paga custas processuais para ingressar em juízo com uma ação, independente do valor da causa. Por que isso? Porque o Código de Processo Civil diz que a hipossuficiência econômica é presumida. Presume-se que o paciente, na condição apenas exclusiva de consumidor, ele teria o enquadramento jurídico para se beneficiar da gratuidade da justiça. E o pior, não precisa comprovar renda, não precisa comprovar emprego, não precisa comprovar declaração de imposto de renda, porque o juiz já decreta isso de ofício, de imediato. Cabe ao médico, obviamente, contratar um advogado especializado e impugnar isso. É a primeira coisa que tem que Antes ser que feita. se torne um processo Na real. verdade, já existe um Já número existe. processual. Antes que o processo ele se torne um processo de fase de instrução. Uhum. Antes que haja uma audiência. Antes que haja uma necessidade de você fazer uma defesa, uma contestação, uma prova pericial. Que é aí que Então começa você a dor de pode cabeça. encerrar o processo na origem. Se você impugnar a gratuidade, você obriga a pessoa a recolher as custas. Por quê? Porque o processo ele não é de graça para todo mundo. Ele é de graça só para quem comprova a hipossuficiência econômica. E o paciente assina um termo chamado Declaração de Hipossuficiência. E aí ele contrata um advogado, o advogado pede esse benefício. Se não pedir o benefício, ele tem que recolher as custas. Todavia... Então esse já é o primeiro ponto para interromper todo um ciclo processual. ciclo. Perfeito. Né? É a contratação de um advogado especializado para já dar opa, você está entrando com um processo, um ciclo Perfeito. de processo. Eu estou aqui querendo saber se você tem a hipossuficiência. Exatamente. Ele vai ver, não, tem que pagar essa taxa, tem que pagar essa Isso. aqui e deixa para lá. Muitas das vezes o paciente desiste da ação porque tem que recolher um valor de 3% do valor da causa. Cada estado tem uma tabela da Corregedoria de Justiça, que estabelece o valor das custas. Aqui no Rio de Janeiro, o valor do tribunal é 3%. Então, um exemplo simples. Se você quer ajuizar uma ação de 100 mil, você já recolhe 3 mil. Se você vai pagar isso no início, ou vai parcelar, ou vai pagar no final, isso depende da boa vontade do juiz. Sim. Isso é um ato discricionário do Poder Judiciário. Agora, que vai ter que pagar, vai ter que pagar. E na tua experiência você observa que muita gente interrompe ali
Porque tem a má fé na hora de instruir um processo contra o médico? Perfeito. Muito pertinente sua pergunta. Muitas das pessoas são orientadas pelos advogados a pedir o benefício mesmo sem ter o direito. Por quê? Porque assim como existe advogados da porta de cadeia, como dizem, tem advogado em porta de hospital. Eles conseguem informações privilegiadas dos pacientes que tramitam ali dentro. Inclusive cópias de prontuário. Hoje em dia... E aí o que acontece? Às vezes o paciente, ele de fato, ele não tem recursos financeiros, mas o valor da causa compensa o advogado entrar com a ação, porque ele ganha no final, pelo êxito. E a média do processo contra médico, aqui no Rio de Janeiro, é de 250 mil. Todavia, se eu pego a especialidade de obstetrícia, essa causa já vai ter uma média um pouco maior. Uma média aí de 400 a 500 mil. Se houver morte, principalmente do bebê, já vai para 1 milhão. Ele olha pra mim. Então, Tá querendo... Galera, o podcast, se inscrevam na Pode ADEM. olhar pra eles ali, ó. Eles que vão ser os obstetras. então reparem, obviamente que o advogado que entra com uma ação, ele não está preocupado verdadeiramente com o paciente. Ele está preocupado com os honorários advocatícios que ele vai conseguir no final. E como o valor da causa, o juiz, ele permite que seja aleatório, você escolhe o valor da causa que você vai entrar com o processo. Não é o judiciário que define. Vai depender do número de pedidos que você vai fazer. O que você está requerendo ao judiciário? Você está requerendo dano moral? Dano material? Dano estético? Dano existencial, perda de uma chance, tutela antecipada, tudo isso é discriminado um valor. Então eu posso pedir, de repente, 100 mil de dano moral, 100 mil de dano estético, 100 mil de dano existencial, 200 mil da perda de uma chance. Só aí eu já tenho 500 mil. E você imagina, o judiciário é paternalista. Ele mexe com a parte sensível que é o ser humano. E se você fala que um bebê morreu, o judiciário já pensa o seguinte: qual a expectativa de vida dessa criança? Já calculou? Exatamente. Por que essa criança não teve a chance de vir ao mundo? Por que uma pessoa vulnerável, indefesa, não teve a chance de sobreviver? A vida é o direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição. Ou seja, o direito que tem mais peso. O direito à vida, ele sobrepõe o direito da saúde, por exemplo, que está no artigo 6º. Então, entre você discutir se houve ou não houve um erro, né, uma falha de uma prestação de um serviço, um erro médico, você está discutindo se uma pessoa teve direito de viver, que é o direito à vida. Então, o judiciário já coloca isso num patamar muito elevado. Por isso que o valor da causa, quando existe morte, principalmente uma criança, um recém-nascido, ele é colocado lá em cima. E é por isso que a pessoa que submete a um ato médico, em que tem como premissa, né, o destino de um recém-nascido, essa pessoa está em evidência. Essa pessoa se coloca em risco. Porque se tomar um processo, ainda que o ato médico tenha sido totalmente aleatório, vamos dizer o seguinte, uma decisão que nem depende exclusivamente dele. Vamos lá, eu vou fazer um parto normal ou vou reverter para uma cesariana? Todo mundo aí precisa saber que isso depende de vários fatores. Depende do paciente, depende do momento, depende da estrutura do hospital. Depende de várias circunstâncias que muitas das vezes não está nem na literatura médica. Você tem que sentir o momento. E aí, o que acontece? Essa decisão pode custar caro. Porque você pode tomar um processo porque não tomou a decisão de reverter para a cesariana quando o paciente acredita, Que ou o era familiar essa acredita, solução. que essa seria a solução. Ou o contrário. Quando você tomou a decisão de simplesmente não fazer a cesariana. E aí? Existe o princípio da autonomia do médico previsto no Código de Ética Médica. Esse princípio, inclusive, é um princípio bioético. Ninguém pode tirar do médico essa autonomia. Todavia,
Uma coisa é a decisão do médico, outra coisa é a consequência. Sim. A decisão do médico, obviamente, ela é fundamentada e respeitada pelo Poder Judiciário. Mas o desfecho final, muitas vezes, não é respeitado pelo Poder Judiciário. O Judiciário não entende se a consequência para exercer esse direito do princípio da autonomia do médico gera como resultado a perda do bem maior, que é a vida. Sim. Então, quer dizer, eles entendem que essa autonomia decisória, ela perde o efeito em função de um problema maior, Sim. que se torna irreversível. E aí você tem que estudar desde o momento que o paciente chegou porque- lá na emergência ou no hospital, para você saber todas as condutas, a cronologia dos fatos, para entender se houve ou não houve algum percalço nesse caminho. Isso você me toca num ponto que é muito importante, que eu vejo na juventude, e principalmente na minha filha, que vem dando muitos plantões, e ela sempre faz um reporte, né, dos plantões, é a necessidade da documentação, de escrever tudo que está sendo feito. Exato. Perfeito. Porque no momento em que você faz isso, você deixa claro todas essas questões de como vem ocorrendo e fica mais fácil para você fazer um storytelling, né? Daquilo, do que eu realmente ocorreu, da realidade dos fatos até uma decisão, de uma decisão Eu sempre autônoma falo do isso médico. para meus Sim. residentes. Eu falo que prontuário é proteção. Sim. Escreva tudo. Ah, esqueceu. Terminou de escrever, faltou uma linha que você acha que era importante? Escreva. Aquilo ali é o seu diário. Aquilo Sim. ali é o que aconteceu, o que está acontecendo no plantão. Sobre qualquer... porque no começo a gente fica muito com medo de escrever Sim. um prontuário. E eu sempre tento desmistificar isso. Falo, gente, isso é uma proteção sua. Porque vai daqui a 4 anos, chega um processo, você não vai lembrar do que aconteceu cronologicamente. E se você deixar muito bem escrito o que você fez, quais são as suas condutas, que você conversou, que foi entendido, compreendido pela paciente, pelo acompanhante, quem estava na sala, se não estava na sala... Tudo isso é tão importante para talvez daqui a 3 anos, para talvez você consiga se defender. Sim. Às vezes fala que estava na sala, você fala, não, ela entrou aqui sozinha, porque eu escrevi que ela entrou aqui sozinha, que ela recusou uma Sim. medicação, porque vai reclamar o familiar. Como que ela não fez nenhuma medicação? Porque ela recusou, ela relatou para mim que não desejava a medicação. Então, tudo é tão importante estar escrito para você se defender primariamente, ele falando. Então, eu acho que o prontuário, ele é a minha proteção ali. É, porque a gente fala o seguinte, não é se você um dia vai ser processado, mas é quando você vai ser Quando? processado. A gente não sabe. Porque o paciente, ele deixou de ser paciente para virar cliente, não é, doutor? Vira consumidor. Exatamente. Ele entende que essa relação médico-paciente É uma relação é uma de relação de consumo. consumo Exatamente. e trata o médico como um mero prestador de serviço. O judiciário entende que só tem uma exceção a essa regra quando o médico é do SUS, porque entende que esse cara é equiparado a um funcionário público. Sim. Todavia, a fundamentação do advogado apela muito para o Código de Defesa do Consumidor, mesmo sendo SUS. E por que ele apela para o Código de Defesa do Consumidor? Porque se ninguém impugnar, se o réu não impugnar isso, vai passar desapercebido. O juiz não pode entrar na linha de discussão da tese do advogado. O que ele pode fazer é dar uma sentença favorável ou desfavorável. E não criticar o que o cara colocou ou deixou de colocar. O advogado, ele por ter o jus postulante, ele pode até mentir numa petição. Cabe o juiz, obviamente, não cair na onda dele. E, obviamente, o Código de Defesa do Consumidor é extremamente favorável ao paciente. Sim. Por quê? Entre os benefícios, você tem a inversão do ônus da prova. E o que seria isso? Seria colocar o médico como o réu numa situação dele ter o dever de provar que ele não é culpado. Sim. E não o paciente Outra. provar que O houve o médico- erro médico. Colocando uma seara simplificada, digamos que o médico não tem documento nenhum. Não tem prontuário, não tem termo de consentimento, não tem o livro de ocorrência do hospital, não tem troca de conversa no WhatsApp, não tem testemunha, não tem áudio, não tem nada. É só a palavra dele contra a do paciente. E o paciente, por sua vez, também não tem nada. Ele deveria ter alguma coisa, mas não tem. Bom, e aí? E aí,
Nessa dúvida, permanece o O consumidor. consumidor. Porque o consumidor é a Paciente. parte mais fraca. O consumidor é o vulnerável. O consumidor é o hipossuficiente. Sim. E por essa premissa, inverte o ônus da prova para a parte mais fraca, que é o consumidor. E aí, sendo assim, o consumidor ganha o processo sem provar o erro médico. Sim. O que é muito injusto, né? Mas é a realidade prevista nessa relação jurídica. Só que o advogado, obviamente, tem que impugnar. Se é um médico do SUS, existe uma tese do STJ, inclusive, que entende o seguinte: quando esse médico ele for processado por esse advogado e for colocado dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, você aplica essa súmula do STJ no seguinte cenário: olha, você pode até processar o médico. Você já está dizendo uma coisa bem técnica. Sim. De defesa do médico. Perfeito. É isso aí, essa linha de raciocínio mesmo. O médico, ele pode ser até processado sendo médico do SUS, mas ele não pode ser comparado a uma relação de consumo. Sim, por causa dessa... E aí, nesse caso, o entendimento do STJ é: primeiro você processa o hospital. Sim. Se caso for comprovado o erro médico, Aí o hospital chega entra no com uma médico. ação regressiva contra o médico, e não o paciente. Sim. É o próprio hospital que tomou o prejuízo que corre atrás através de uma ação regressiva. É isso. Então, você extingue o processo sem julgamento do mérito e exclui o médico desse processo antecipadamente. Mas para isso você tem que ter um advogado especializado para fazer essa impugnação Sim. e botar na conta do hospital. Exatamente isso. E muitas vezes um jovem que está começando, um R1, um R2, ele não tem a mínima noção do que você está Sim. fazendo. Depende Conhecimento. muito também da residência que você está fazendo, do hospital que você se enquadra. Por isso que a gente fala muito sobre você saber a chefia, tudo isso, porque, por exemplo, o hospital que eu trabalho, eu sempre tive muita assistência e já tiveram muitos casos, sempre tem, né? Sim. A gente sempre tem alguns casinhos que a gente fica sabendo e eles sempre deixaram muito claro como é que era a ordem de grandeza em casos de acontecer isso. Em outros hospitais não aconteciam isso, essas informações. Então, eu acho que pra gente que é residente, se isso não é falado na residência, é bom ou ter uma assistência Sim. dessa, né? Ou procurar saber, sentar, conversar com a chefia, se acontecer isso, como é que funciona e tal, não. Porque realmente a gente não aprende sobre isso. A gente espera chegar, dar o problema Sim. pra gente ficar Para criar nervoso. o gerenciador de Sim. crise. Pra tentar gerenciar a crise. E às vezes é tarde demais, né? Exatamente. E pegando o gancho no que você está explicando, é bom deixar bem claro que tem uma coisa muito diferente entre você ter o risco do processo e o risco da condenação. Sim. Tem muitos advogados que vêm representando uma imagem que é proibido o médico do SUS ser processado. E isso não é a verdade. Não. Não existe impedimento dele ser processado. Não é proibido ele ser processado. Não. O paciente pode processar quem ele quiser. O direito de ação, como eu disse anteriormente, é livre. Então, por um motivo banal, ele pode processar o médico. Ah, não gostei do médico. Pronto. Não aconteceu nada de errado. Só não gostei do médico. O médico não me deu bom dia. Não me deu boa tarde. O médico foi frio comigo. Não me senti acolhido. Isso. Eu já vou processar o médico. Sim. E como eu tenho que ter um argumento para colocar ali, eu vou colocar que foi erro médico. Mas não teve nada disso. O que ele exerceu ali? Fatalmente esse processo será extinto, porque ele não preencheu as condições da ação. Tá? Isso é muito técnico, mas a gente elimina esse processo na origem. Porque ele não tem o objeto da ação. Se ele está dizendo que teve um erro médico, ele tem que falar, fiz uma cirurgia, a cirurgia foi mal sucedida, fiquei mal, fiquei internado na UTI por conta da cirurgia. Ou seja, tem que ter pelo menos uma concausa, uma conexão. Estou processando o médico porque pelo menos eu achei que aquela dor de cabeça que eu senti, que eu fiquei mal, foi por causa do médico. Aí tudo bem. Claro que lá no final eles vão falar, olha, isso aí é um efeito colateral do remédio, tem nada a ver, não foi erro médico, não foi nada. Sim. Não teve negligência, não teve imprudência, não teve A imperícia. pessoa só quis Sim, azucrinar ali. mas pelo menos teve um fundamento na cabeça dele que é pertinente o processo.
Porque o direito de ação é livre. Sim, você pode processar qualquer pessoa. E nesse contexto, a pessoa teria liberdade de processar um médico do SUS. Então não é impedimento. Mas é claro que esse processo não vai avançar. Sim. Ele não vai chegar até o final para esse médico. Claro que se o advogado na defesa souber sustentar isso. Sim. Porque o juiz não pode, em nenhum momento, tomar decisões de ofício. Ele representa a jurisdição. E existe um princípio jurisdicional, que é o princípio da inércia. O que significa isso? Que o judiciário ele tem que ser provocado. Ele não pode tomar decisões sem provocação. Resumo da ópera. O juiz não pode, sem ninguém argumentar nada, falar, olha, esse médico aqui é do SUS. Não tinha nada que ver, ele tá aqui. Eu vou absolver ele agora. Não, porque ele estaria não sendo um executor da magistratura. Ele estaria sendo um advogado. E o juiz não pode advogar para as partes, nem para o autor e nem para o réu. Ele tem que ser imparcial. Então ele não pode, por mais que ele identifique um problema, ele olha, esse processo fatalmente o médico ele vai ter que ser absolvido, porque não tem cabimento o médico estar aqui. Sim. Mas é um direito da parte ajuizar a ação, mesmo que seja uma ação equivocada, mesmo que seja uma ação temerária, que o juiz já saiba, no final, esse médico vai fatalmente ser absolvido. Então, assim, eu tiro aí uma observação para esse ponto, porque é possível processar o médico em qualquer situação, Sim, com certeza. mesmo ele sendo do SUS. Tá. O que não é permitido é ele ser condenado aleatoriamente. Sim. Tá certo? Principalmente por alegação do Código de Defesa do Consumidor, que não aplica em qualquer circunstância. E justamente por não aplicar o CDC no médico, que é equiparado a funcionário público, é que você tira esses benefícios do Código de Defesa do Consumidor. Entre eles, a inversão do ônus da prova. E aí, o paciente carrega a responsabilidade de provar o erro médico, como deveria ser sempre. Sim. Porque, infelizmente, não existe uma vara especializada em direito médico. O direito médico hoje no Brasil é julgado na vara cível, no juizado especial cível. Eu tenho até varas de saúde, mas é muito genérico. Questão, por exemplo, de medicamentos, questão, por exemplo, de internação, se o plano de saúde vai cobrir, se não vai cobrir. Não é diretamente ligado à responsabilidade civil do médico. E aí a gente está falando de perícia, negligência e imprudência. Perfeito. É isso? São os requisitos da responsabilidade civil. Sim. Você não tem como condenar o médico sem você provar esses 3 requisitos. O primeiro é o dano. O paciente tem que sofrer algum dano, alguma lesão. Não apenas sofrer, provar que houve o dano. Segundo, o nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? A conexão entre o fato gerador e o dano causado ao paciente. Vou dar um exemplo na ginecologia. Vamos imaginar a seguinte situação. A paciente, ela simplesmente foi submetida a uma esterectomia desde o início, assinou o termo de consentimento, ela já sabia desde o início que não ia mais ser mãe, porque ela vai perder o aparelho reprodutor feminino. Perfeito. Bom, acontece um sangramento, acontece uma hemorragia, acontece, vamos supor, uma parada cardiorrespiratória ou até mesmo um choque anafilático ou um TEP, um TVP. Esse cara é médico. Não, ele é Que médico. tá Ele era médico antes. que está previsto em literatura médica, inclusive Aham. no termo de consentimento, inclusive no prontuário. Inclusive avisado à família e avisado ao riscos. paciente. Quer dizer, tudo seguiu exatamente a diretriz e o protocolo médico, sem tirar nem pôr. Beleza, o médico agiu de uma forma ética extrema. Tomou todo o cuidado, inclusive mandou o termo de consentimento com antecedência. É, porque tem isso. Com antecedência. Ok. Houve a complicação. Houve essa complicação. Beleza. A paciente foi estabilizada. Graças a Deus está bem. Ficou na UTI, entubou, mas, graças a Deus, foi um susto. E a equipe médica soube conduzir muito bem o caso.
Bom, teve um processo 6 meses depois. Só que no processo, o que estava escrito? Que devido ao erro médico, essa paciente não pode nunca mais engravidar. Aí é que o processo começou totalmente equivocado. Perdeu o objeto aí. Por que perdeu o objeto? Ela já tinha sido Porque ciente. ela já sabia desde o início que a cirurgia que ela ia fazer... Tinha esse risco. Não tinha um risco, ela ia tirar o útero. Então, se ela já ia tirar o útero, ela já sabia que não ia ser mãe. Mesmo que a cirurgia fosse ótima, fosse excelente, a melhor do mundo, ela ia perder o útero. Resumo da ópera, ela não ia ser mãe, mesmo que o resultado fosse positivo. Então, como é que ela alega que foi erro médico em função Da própria cirurgia. Então, da não teve própria nexo cirurgia? da causa. Não teve o nexo causal. Exatamente isso. Sim. E se você perde esse nexo causal, o juiz é obrigado a absolver o médico. Mas até aí ele já perdeu uns 20 É, anos. de o sono. médico já tá suando, né? Dor de cabeça, tudo. Ele só vai ter esse resultado depois da perícia, que é a perícia que vai comprovar isso. Não existe como você ter uma prova técnica sem um perito médico. O juiz não entende nada de medicina. Sim. Aí o vai juiz ter que não ir é ao médico. prontuário, fazer tudo. Vai. A perícia, ela é feita de forma direta ou indireta. Direta quando faz anamnese ao paciente. E indireta quando se baseia em prontuário. Na verdade, quando você tem a perícia presencial do paciente, o médico perito, ele utiliza os dois dados. Tanto os dados documentais, como o dado físico do paciente. Né? Aquele exame que ele faz e chega a um consenso. E aí, obviamente, nem sempre é possível fazer isso, porque tem caso que o paciente veio a óbito. Então, como é que eu vou examinar o paciente? Sim. Mas eu tenho como examinar o prontuário. Sim. Então, é a perícia indireta. A perícia vai ter de qualquer forma. Porque o juiz não pode se basear apenas em documentos que ele não sabe interpretar. O juiz não sabe interpretar o prontuário. Ah, excelência, o prontuário do hospital está aqui. Pode ser o hospital da Rede Dó. Pode ser o hospital Que for. de qualquer hospital internacional, do Einstein. O que vai acontecer? O que é uma evolução do paciente? O que é evolução anestésica? O que é descrição cirúrgica? O que é alta médica? O que é alta hospitalar? O que é intercorrência? Será que o juiz sabe com propriedade o que é isso? E se ele souber, ele sabe identificar qual foi o momento? E se a ordem cronológica está sendo seguida de uma maneira correta? Se foi pulado alguma etapa? Ele sabe se foi o médico especialista que estava ali? Qual o CRM que fez a cirurgia? Qual o CRM que estava no pós-operatório? Qual o CRM que estava na UTI? Qual o CRM que deu alta hospitalar? Então isso você vai ver destrinchando o prontuário. E só o perito sabe fazer isso. O médico não sabe. Então, minha gente, é fundamental um advogado especialista que já vai saber separar essas diretrizes na hora de colocar isso na defesa do médico. E o nexo de causalidade, ele já rompe ali, que é o segundo pré-requisito da responsabilidade civil. Então, voltando ao raciocínio, o primeiro é o dano, o segundo é o nexo de causalidade, e faltou o terceiro, que é o elemento culpa. O que é a culpa? A negligência, a imprudência ou a imperícia. Um dos três. Não necessariamente os três. Causaram esses dois. Eu tenho que ter o primeiro e o segundo e um desses três que é o terceiro. Perfeito? Então, o dano, vamos supor, a paciente alega lá que aleatoriamente foi feita a esterectomia, sem o consentimento dela. Então, se de fato aconteceu isso, houve um dano, ela perdeu o útero. Ou se de repente teve uma aderência e teve que tirar o ovário, nesse caso, ela não deu consentimento para tirar o ovário. Então ela perdeu o ovário, porque o útero ela já foi Informada. Sabendo que ia perder. que ia perder. Ok. Então digamos que por um manejo inadequado, houve de fato uma questão precipitada do médico. Digamos que foi um erro médico essa retirada do ovário e que não houve aderência a coisa nenhuma. Ok? Então houve o dano. Ok, mas só isso já condena o médico? Não. O médico vai achar que sim. Negativo. Eu tenho que comprovar o dano, eu tenho que comprovar o nexo de causalidade
e eu tenho que comprovar a culpa. E é agora que eu vou explicar a negligência, a imprudência e a imperícia. Se não tiver um desses três, por mais que tenha os dois primeiros, esquece. O médico vai ser absolvido. A negligência é uma omissão. É quando ele tem o dever de fazer e ele não faz. Tá certo? Quando ele tem o dever de fazer. Um exemplo. Foi um caso, por exemplo, que estavam desconfiados de um apendicite. Não fizeram o exame clínico para avaliar se tinha lá aquela questão da dor no abdômen, no local do apêndice. Não fizeram o exame, já pediram imediatamente um exame de imagem. Você não pode pedir o exame de imagem porque o CFM entende que o diagnóstico de apendicite é soberano à clínica. Então, como que você vai pedir um exame de imagem sem examinar o paciente antes? Isso é uma omissão médica. E o conselho entende que ele foi negligente. Ele tinha o dever de fazer e não fez. É melhor ele pecar pelo excesso do que pela falta. Que ele faça a anamnese e não descubra nada. E aleatoriamente, ele peça a tomografia, o exame de imagem. Ele fecha. Agora, pedir só a TC e não fazer o exame clínico, ele vai ser condenado por negligência. Entende? Ele tem o dever de fazer e não fez. Beleza, o segundo tópico, imprudência. Imprudência é quando ele toma uma decisão errada fora daquilo previsto em literatura. Um exemplo do cirurgião plástico. Foi contratado para fazer uma mastopexia com o T invertido e fez apenas uma mamoplastia. Estava no contrato de honorários que ela queria consertar uma assimetria mamária e não apenas colocar uma prótese. Então a indicação técnica foi errada para o procedimento contratado. Isso é uma imprudência. Ok? E o terceiro elemento, que é a imperícia. O judiciário entende no Brasil que a imperícia é a falta da especialidade. O que é isso? É aquele cara que não tem a competência técnica para realizar. Um exemplo, o cara vai fazer um parto e é um cirurgião plástico. Sim. O cara vai fazer uma cirurgia plástica e é um dermato. O cara vai operar a cabeça, ao invés dele ser um neuro, ele é um clínico geral. Ah, mas eu sei que tem não residentes que fazem isso. Ou residentes que fazem. Só que tem uma coisa. Você tem uma exceção à regra, que é o ato do bom samaritano. O que é o ato do bom samaritano? É quando o não especialista, numa emergência médica, tem a peculiaridade de fazer aquilo que o especialista faz sem sofrer sanções. Então, numa emergência, eu não vou perguntar se você é especialista. Você Cadê é o gineco? A pessoa entrou em trabalho de parto. Cadê Você o é obstetra? médico. Não tem. O cara tomou um tiro na cabeça, tá entre a vida e a morte. Cadê o neuro? Não tem, meu filho. E É o se que- eu deixar de fazer por não ser um neuro, eu também tô. Omitinha, sendo a omissão de... Então, se você Se está... ficar, o bicho pega. Se correr, Correu o bicho os corre. corre. Se você está no plantão e esse plantão é emergencial, o paciente... Pode ser qualquer coisa. Pode vir Mas de se você tiver qualquer num cenário. plantão de especialidade, Aí você não. tem que ter o título de especialista. Exatamente isso. Sim, entendi. Se você tiver um plantão de especialidade, né, o próprio CFM vai pedir o RQE. Cadê o RQE desse cara? Ah, não tem. Se for no judiciário, você tem uma vida mais tranquila, porque o judiciário não pede o RQE. O judiciário pede pós-graduação ou residência médica. Agora, no processo ético, dentro do CREMERGE, dentro do CFM, RQE. só com RQE. Então, só fazendo um pequeno corte aqui para nossa galera aqui entender. Sim. Tem muitos residentes já no final da sua residência, já estão muito, já têm suas competências bem estabelecidas, são Perfeito. praticamente bons obstetras, mas não tem o RQE. Sim. E vão dar os seus plantões. Perfeito. Para aumentar a sua rendazinha, porque a residência é dura, né? amigo? Sim. 60 horas por semana, 3 anos sofrendo, uma bolsa baixinha, ele quer dar um plantão. Claro. Aí ele vai para plantão não sei aonde, plantão na Baixada. tem que sempre mas tomar ele vai cuidado. no plantão de maternidade, Tem que é de especialista. Sim.
Tem Ele algumas tá- maternidades... Ele tá sofrendo Não, um risco. mas tem algumas maternidades, calma, gente, que na hora de contratar solicita que seja especialista e tem algumas que na contratação solicita que pelo menos tenha 2 anos, não precisa ser especialista, mas 2 anos Não, mas isso é de... questão da maternidade. Sim. Nós estamos falando da parte... Mas É é o que juiz você aqui, falou, né? você generalizou que os residentes vão fazer tô plantões dando de um maternidade. exemplo. Mas eu tô querendo só explicar também para defender os residentes, para isso que também não virar uma coisa Não, séria. De que isso é uma se coisa meio existe- velada. Sim. Não, Ela não, existe. Não é velada. O hospital faz as suas validações, Existem regulamenta. hospitais que pedem especialistas, ou seja, aqueles hospitais, se você não tiver o título de especialista, isso é bom os residentes ficarem atentos, pode ser que esteja cometendo, infringindo Sim. algo, sim. Mas existem hospitais em que não precisa do título, basta você ter 2 anos completos Não importa. de experiência Importa, ô, em... Marcos. Sim. Então, se vocês me permitem, eu tenho uma peculiaridade para falar sobre esse assunto. Uma coisa é a questão contratual. Quando o hospital contrata um médico, seja uma OS, seja um hospital privado, ele tem o seu próprio compliance. Ele tem sua própria questão contratual e suas regras e suas diretrizes. É muito difícil, em algumas regiões, principalmente no interior, você encontrar o especialista. São Fidélis, Miracema, Campos. Você vai encontrar não especialista mesmo. Então, uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. Sim. Então, o hospital ele não pode se dar o luxo de cumprir a exigência do CFM. E qual é a exigência do CFM? Especialista. Você ter no plantão 2 especialistas pelo menos. Todavia, tudo que se trata de CFM é uma questão ética. Não é uma questão contratual. Questão ética, o CFM não vai discutir com o contrato. O contrato é uma questão que só vai olhar o Código Civil, mais nada. O Código de Ética está ligado com o Código de Conduta do médico. O que o médico pode fazer ou não no exercício da profissão. Então, se a pessoa toma um processo no CREMERGE, eu não tenho como utilizar como argumento de defesa a questão contratual. Sim. Todavia, se ela toma um processo na justiça, Sim. eu poderia usar a questão contratual como linha de defesa. Porque a justiça entende que o Código Civil é uma Prevalece em regulamentação que prevalece sobre uma resolução. Existe uma hierarquia entre as normas. O Código de Ética não é uma lei. No Brasil existem várias normas. Existe a Constituição Federal que está no topo. Existe a legislação, seja uma lei ordinária, uma lei complementar. Existem os decretos. E existe, abaixo disso tudo, os atos administrativos. O que é o ato administrativo? É aquilo que a administração pública pode emanar como uma ordem. O que é o CFM? É uma autarquia federal. O CFM faz parte do Poder Executivo Federal. O CFM não legisla. Só quem pode legislar é o Poder Legislativo. Seja o Poder Legislativo municipal, estadual, federal ou distrital. Resumo da obra. Câmara dos Vereadores, o deputado, que é a LERJ, né, aqui no Rio de Janeiro, e o Congresso, que é bicameral. O deputado federal e o senador. Eles é que podem aprovar uma lei. Sim. Seja municipal, estadual, distrital, federal. Enfim. O Código Civil é uma lei ordinária. Bem lá embaixo, então. Não. Acima. Aí é que tá. A resolução do CFM é que tá abaixo. Tá certo. A resolução do CFM, que é o Código de Ética, artigo. é um ato administrativo normativo. Tá. É uma resolução. Está abaixo da lei, está abaixo da Constituição. Está abaixo do decreto também. Resumo da ópera. Quando você choca as duas, prevalece a que tem maior hierarquia. E esse é o entendimento do judiciário. E por isso, a questão contratual ela tem relevância no judiciário. Mas ela não tem relevância para o CREMERGE. Se rolar Ela alguma não coisa... tem relevância para o processo ético. Se começarem burburinhos entre médicos e querer processar um médico por estar
exercendo, não é um especialista, nananana, aí Sim. já era pra ele. Sim. Mas Vai pro CREMERGE. Mas Ou aí CFM. CFM, aí o CFM olha e fala, É realmente que ela não tem. é processo Mas ético. Exatamente. Sim. Mas em outras questões, se for pra outra esfera, não dá problema. Esfera civil. Porque é um Essa é o que ele- contratual. Sim. Sim. Entendeu? Existe defesa? Existe defesa. Mas existe também um risco. Mas você tem que ter ANA10. Sim, Então você não existe consegue o saber risco. nada disso. Um argumento plausível, né, é você entender qual é a autonomia do diretor técnico ou clínico do hospital. E qual a necessidade naquela região de contratar o especialista e por que a vaga não foi... Pra um especialista. Não foi suprida, não foi suprida, preenchida. Foi Sim. preenchido. Ou seja, é fácil. O hospital tem ofício mandando para o CREMERGE a disponibilidade de especialista naquela região. Tem edital divulgando a contratação de médicos especialistas. Tem tentativas de contratar especialistas infundadas, negativas. Isso é prova que o hospital tentou mas não contratar o especialista e seguir as normas do CFM. Mas tem coisas que são alheias à vontade do hospital. Mercado. Exatamente. E aí, o médico se protege. E ele está ali, obviamente, fazer um parto por um não especialista que está no 3º ano de residência é muito mais seguro para o paciente do que pegar um plantonista recém-formado. Sim. E isso é uma coisa notória Sim. com e certeza. é uma coisa indiscutível. Por isso que fica no limbo, né? Sim. A coisa fica E a mais ou nossa menos... especialidade em si, a GO, ela tem muito disso. A gente não vê isso em tantas outras especialidades, Sim. né? De começar a dar plantão. Eu vejo que essa é uma das únicas que realmente, né, não consegue em 2 anos ter uma evolução muito Sim. boa e começar a dar plantões, por mais que a exposição seja muito grande, né? É uma das únicas especialidades que eu vejo você conseguir atuar, Sim. né? Não, Mesmo não, sendo... sem o RQE, né? RQE. O que acontece, né? Tem a vertente da dificuldade de contratar especialista, Sim. principalmente em algumas regiões. Tem a vertente do valor do plantão não ser compensatório em função do risco. Sim. E tem também a questão da pessoa achar que ela está protegida pelo contrato. E só o isso. contrato não protege 100% ela. Sim. Não vou dizer que ela está totalmente descoberta. Mas, da mesma forma que eu tenho argumentação aqui para defender o médico, existem advogados pra que têm contra-argumentar. argumentos para colocar isso em xeque. Uhum. E se colocar bem feito isso em xeque no CFM, pode influenciar Sim. um dos conselheiros do CRM e do CFM. Perfeito. Que o processo começa aqui, mas ele pode terminar em Brasília. Sim. Mas ele, por ser um processo na esfera um processo ético, Certo. dentro de um conselho de classe, Perfeito. ele não tem o peso do processo civil, né? Então, excelente pergunta. O médico ele pode responder em várias esferas, pelo ato médico. Ele pode responder na esfera civil, na esfera criminal, na esfera ética e na esfera administrativa. Cada esfera é independente uma da outra. Cada uma tem um objetivo, cada uma tem uma consequência diferente. A esfera civil, o objetivo exclusivo é indenizatório. É ganhar uma indenização por prova de um erro médico. O processo criminal, o objetivo é outro. Não é ganhar indenização. É prender um suposto criminoso. Aí você fala, mas o médico é criminoso? Se aquela conduta for tipificada no Código Penal, pode ser que o médico seja considerado um criminoso. Não porque ele cometeu o crime e usou o cargo para o crime, mas que a tipificação e a consequência é enquadrada como um crime. Por exemplo, lesão corporal, homicídio culposo e omissão de socorro. São crimes que o médico pode ser enquadrado. Uhum. Aí vamos para a questão ética e administrativa. Ética é processo no conselho, seja no conselho regional, um dos 27 regionais, ou no federal, CFM. Processo ético não é para indenizar,
Processo ético também não é para prender ninguém. Muito menos ter antecedente criminal. Tira O processo seu ético registro é para o exercício da da profissão. medicina em prol da sociedade. Porque o CFM não está aqui no objetivo exclusivo de proteger os médicos, como muita gente pensa. O CRM e o CFM está aqui para proteger a sociedade Os e pacientes. que a medicina seja realizada da maneira coesa, correta e de acordo com o Código de Conduta Médica. Então, qual é a consequência de você responder um processo ético? A consequência é você ser responsabilizado por uma infração ética. E aí você pode tomar uma pena desde uma advertência, Até uma censura pública, uma censura suspensão privada, e- uma suspensão da atividade, uma cassação do CRM e uma interdição cautelar. Tudo isso é previsto no Código de Processo Ético. E geralmente, quando você pega essas últimas aí, que são pesadas, Sim. o cara já tem também uma longa estrada. já tem na outra esfera, né? Porque elas são autônomas, Sim. E se mas entrelaçam. elas Então, são... Você não precisa aguardar o desfecho de um processo para entrar com outro. Você pode entrar com um processo de forma Várias, concomitante. Exemplo. A pessoa contratou um advogado e entrou com processo civil. Fez uma denúncia no CREMERGE. Faz Se tudo. fez uma denúncia, mesmo sem advogado, o processo tem que ser aberto. Uma É. sindicância tem que ser aberta. Entrou na delegacia e fez um BO. A polícia fazer não outra pode coisa. negar o registro. Vai ter que investigar e abrir o inquérito. E aí já é um estopim para um processo criminal. Porque o processo criminal contra médico não é o paciente que promove. Quem promove é o Ministério Público. Todos esses crimes que eu citei, lesão corporal, homicídio culposo, omissão de socorro, são crime de ação penal pública. Não é crime de ação penal privada. Não é igual uma injúria ou uma difamação. Que é o próprio lesionado, a própria vítima que entra. Contrato, advogado. Não. O advogado não pode entrar com uma ação criminal contra o médico. Ele pode ser um assistente de acusação. Ele pode, sim, auxiliar o depoimento lá da família para incriminar o médico, influenciar o delegado de polícia a indiciar o réu. Porque o delegado não incrimina ninguém. Ele só indicia o réu. Quem incrimina é o judiciário. Sim. O Ministério Público entra com uma denúncia e o judiciário acata essa denúncia. E aí promove um processo criminal. Perfeito. Então, o processo criminal, ele não fica guardando os demais. E nem os demais ficam guardando o criminal. E no contexto lógico, demora muito mais para o criminal ser instaurado do que um civil, um ético ou um administrativo. E aí, voltando a essa questão da interferência. O que a legislação fala sobre isso? A legislação, ela diz que se alguém vai interferir em algum, uma esfera vai interferir na outra, só a criminal que pode. As demais não. Entendi. Que a criminal tem um peso 2, vamos dizer assim. E a criminal só interfere se for para absolver. Não interfere para condenar. Quando eu digo interferir, eu não estou dizendo que eu não posso usar prova emprestada, que são coisas diferentes. Se o cara for condenado ou indiciado no criminal, eu posso usar aquela prova em qualquer processo, seja no CRM, seja no civil, seja no administrativo. E é claro que o julgador vai olhar aquilo como uma mancha. Pô, o cara já foi condenado lá, o cara já está encrencado lá, ele não é tão bonzinho assim. Sim. Claro que isso tem um agravante. Mas ter um agravante é uma coisa. Ser condenado exclusivamente em função disso é uma coisa totalmente diferente. Então, quando eu digo que as esferas são diferentes, eu estou dizendo que as decisões de cada processo são independentes. Sim. Então, é possível que um médico seja preso lá, ele consiga entrar com habeas corpus no processo criminal, e por mais que ele esteja respondendo o processo em Pode liberdade continuar e exercendo. que existe uma aparência que ele é um criminoso, o CREMERGE Merge não não fala. interditou ele, não suspendeu a carteira E ele e continua não cassou o exercendo. CRM. Ele continua exercendo a medicina, embora ele tenha um processo criminal nas costas. Sim. E pode acontecer o contrário. Contrário. O Tá que é o contrário? O CRM foi a lei, interditou de forma cautelar esse médico. Enquanto não termina o processo, ele está afastado da atividade médica
E lá no processo ético, a consequência foi outra. Ele foi absolvido, inclusive. Quer dizer, no processo criminal, desculpa. No processo criminal, ele foi absolvido, inclusive. Porque o inquérito não teve testemunha, não teve nada, nenhuma prova, ninguém conseguiu depor contra o médico. O processo perdeu eficácia Ele foi absolvido. e o delegado nem instruiu o processo com indiciamento do réu. E muitas vezes entra até em prescrição pela demora. Porque é tanto caso que a delegacia de polícia pega, que assim, mistura tudo no mesmo bolo. A mesma delegacia que pega um acidente de trânsito, a mesma delegacia que pega uma briga de marido e mulher, é a delegacia que vai pegar um erro médico. Aí ele fala, poxa, tem criminoso de verdade aqui. Né? Tem uma pessoa que pegou uma faca e atingiu a esposa. O que é mais importante, esse criminoso aqui ou um cara que, de repente, aplicou a medicação errada no paciente? É claro que isso é só teoria, tá, gente? Ah, você tá dando exemplo. Por quê? Porque se o advogado for contratado e ficar em cima do delegado, Vai dar certo. vai falar, cara, olha, esse cara cometeu uma coisa horrível. Ele não é especialista, aplicou uma prescrição médica que não tem nada a ver, não sabia se essa pessoa tinha uma reação alérgica, estava no prontuário que ela tinha já um histórico de parada cardiorrespiratória, ela é cardíaca, ela é hipertensa e ela é diabética. Ela não podia aplicar essa medicação. E por que aplicou? Então esse cara cometeu um erro. Quer dizer, mas o delegado não sabe disso. Todavia, o advogado instruído chegou e colocou peso no processo. Então, por isso que eu digo, as coisas são subjetivas. Não vai acontecer com todos o mesmo resultado. Então, posso dizer uma coisa. Às vezes eu tenho um erro médico e absolvo totalmente o médico. E às vezes eu não tenho erro médico nenhum. Mas as consequências e as provas são tão ínfimas que o médico acaba sendo condenado. Sim, Entende? sim. Então, existe uma subjetividade aí. É. E para terminar a questão administrativa, é o processo dentro do hospital. Abre uma sindicância dentro do hospital. Sim. Se for um cara servidor público, um cara de carreira, esse processo tem uma gravidade maior. Porque o cara da OS, é só terminar o contrato dele e acabou. Ah, eu entro na outra OS, termina comigo aqui. Quando é servidor público, não. Servidor público, ele responde um processo administrativo disciplinar. E se ele for condenado por uma falta grave, ele perde o cargo. Ele é demitido. A estabilidade de um servidor público não impede uma demissão. A estabilidade impede uma exoneração, que são coisas diferentes. Quando você adquire a estabilidade após 3 anos de estágio probatório, você não é mais exonerado, porque teu cargo é um cargo efetivo. Mas você pode ser demitido por um processo administrativo disciplinar, onde é assegurado o direito à ampla defesa e contraditória. E tem muito médico que trabalha o quê? Marinha, Exército e Aeronáutica. Que responde o quê? O IPM, o Inquérito Policial Militar. Não deixa de ser um processo administrativo. E, obviamente, qual é a consequência? Lá ele pode perder o concurso dele e vou mais além. Ele pode até ser preso, porque tem prisão administrativa para servidor militar. É no quartel. Exatamente. Então, você vê que o médico pode responder em várias esferas diferentes, com resultados diferentes e sem comunicação um processo com o outro. Sem comunicação, que eu quero dizer, no sentido de, olha, excelência, o médico foi condenado lá no CRM. Você tem que condenar ele também. Negativo. E se prescreveu? Processo são 5 anos contra o médico. Tirando a exceção do ginecologista, que pode chegar a 23 anos. Porque o ginecologista mexe com o quê? Com menor de idade. O recém-nascido não prescreve, porque até 18 anos o processo não prescreve. Só quando ele completa 18 que começa a contar os 5. E aí chega a 23. Então... Cara, que azar. Ainda tem esse né? agravante. Escolheram ginecologia. Galera, não sei não, hein? Então, o prazo para ajuizar uma ação contra o médico, o padrão é 5. Mas o gineco-obstetra chega a 23. Porque- Você está dando esse exemplo, você está dando essa característica, né? Que é bem peculiar da ginecologia. Sim. O que eu entendo é o seguinte:
eu fiz um parto. Esse parto foi um parto laborioso, foi um parto difícil, houve algumas complicações, mas, enfim, a coisa progrediu, essa criança evoluiu, aos 8 anos começa a ter alguma alteração, começa a ter isso Sequela do ou parto. aquilo, pensa-se na sequela, essa mãe leva essa criança no psiquiatra, enfim. Fala que foi por conta do parto. Olha, isso aí foi do parto, eu já desconfiava, quer dizer, já passou os 5 anos, a criança tem 9, 10 anos e essa mãe pode entrar retroativamente contra aquele médico daquele parto, que foi um parto difícil. E aí aquele prontuário tem que estar bem escrito. Sim. Né? É isso que eu falei. Que você falou. Quando vem para você daqui a 5, 6, 7 anos, você que assim, a gente é residente, a gente não tem essa orientação. Eu recebi vozes da sabedoria, mas a gente não tem essa orientação. Então é muito importante, tá tudo muito bem detalhado, porque quando você vai receber isso daqui a 5, 6 anos, você não vai lembrar do que você escreveu. Você não vai lembrar do que você conversou com aquela paciente, porque são inúmeras pessoas que passam na sua vida, Sim. né? Muitos casos. Então, é muito bom você deixar tudo bem detalhado para aquilo ali te dar uma segurança, Sim. né? De certa forma. Não a dor de cabeça. Agora vamos pegar um pouquinho mais... Porque senão o Sim. pessoal vai desistir da residência. Não, você vai continuar, porque Sim. tá Não, formidável você vai as sair com suas gente explicações. inscrito na Eu da quero Irene. ouvir um pouco a Aline, agora para falar o low, né? Sim. O soft do seguro, que é Sim. A cobertura. agora a favor do médico, né? É aquele Sim. que sofreu uma lesão, enfim, parou. Você tem algumas coisas para falar desses tipos de seguro, Sim. né? Já não é do direito Sim. médico, mas está relacionado com a atividade médica. Fala um pouquinho. A área que você Vamos lá. atua, a gente quer saber. Um pouco mais suave agora, né? Vamos lá. Eu visito, né, médicos todos os dias e muitas vezes hospitais de trauma, e a gente vê que vocês vivem a correria do dia a dia. E às vezes a gente passando no corredor, aí o médico puxa, fala: você trabalha com aquele seguro? Que seguro, doutor? Não, aquele de responsabilidade civil. Aí, né, entra a parte do direito médico e às vezes eles falam: não, mas aquele que um colega no outro dia, ele sofreu um acidente ou ele foi esquiar. É porque o médico, né, trabalha O muito médico, quando ele, tá de férias. quando ele viaja, ele ele quer vai para a aventura. Europa. É. Esses novinhos aqui, Ele quer aventura. eles não vão para Guarapari. Sim. Não, eles vão para lugar longe, vão esquiar, andar de Isso camelo, balão. Eles querem aventura. Eles querem isso. Isso aí, não, é porque meu colega ficou e teve um acidente, sofreu um acidente, ele ficou afastado 6 meses, mas eu soube que ele teve uma proteção na renda, né? Teve um seguro que garantiu que ele tivesse a dignidade financeira, vamos dizer assim. Porque a gente sabe que o médico trabalha na clínica X, é CLT. Tá, mas ele trabalha em outros lugares, ele dá plantão. E com isso ele tem uma receita muito maior do que aquela que ele é CLT. Só que a conta não fecha. Porque se ele fica impossibilitado de gerar renda por motivo de doença ou de acidente, quem vai bancar ele, né? Mas aí eu tenho uma reserva. Tá, mas você vai se descapitalizar? Você tem uma despesa mensal de Y, ela é uma despesa alta. Você vai se descapitalizar? Não. Não, mas eu tenho muitos imóveis, sim, o seguro ele foi feito para quem, justamente para proteger o seu bem, né? Os seus bens. Então, a gente tem esse seguro, né, de proteção de renda, no qual você aciona estando com atestado médico, né, com afastamento. Afastamento de 180 dias, de até 720 dias, tá? Chamado diária. Isso aí dá 2 anos. 2 anos. Chamado diária por incapacidade temporária. Porque a gente sabe que se ele é CLT, muitos nem são, tá? Eu tô falando aqui a minoria. Se ele é CLT e ele tem um salário X, mas complementa com outras coisas, complementa não vai com dar Y, conta. a conta não fecha. E com isso entra a seguradora bancando ele, dando tranquilidade. Porque ele é médico, mas ele é pai, ele é mãe, ele tem uma casa, ele tem uma estrutura toda. Agora pra vamos manter. linkar aqui. Por exemplo, a gente tem... esse é um produto.
Sim. Assim como o seguro do direito médico Sim. Sim. também é outro produto. Perfeito. Existe um que tenha tudo? Que tenha... Você faz os dois juntos. Não, aí não pode acontecer porque é a Sim. famosa venda casada, né? Ela não pode existir. Aham. E aí depende da necessidade de cada indivíduo. Porque. Então, vamos traçar um perfil de um jovem... Meu perfil. Um Vamos lá. perfil. Acabei de sair da residência. Saiu da residência, está fazendo a sua vida. Dou consultóriozinho, mas atendo Como é que você no calcula público. esse seguro? Em função da renda atual dela, ela preenche uns dados lá e você faz um cálculo. Então, Como é que sai, quanto é esse seguro? Diga pra gente. em cima das necessidades de cada indivíduo. Porque, como ela falou, ela é solteira, doutora? Não, sou noiva já. Ok, Ai, tô muito noiva, chique. mas tem filhos? Não, Não. tem filhos? Não, Aline, eu não sustento uma casa. Diferente, talvez, do doutor, que na esposa tem, Não, tem a família. hoje não tem casa. mais isso. Opa, Esquece, então vamos Aline. lá. Ela sustenta a sou casa minha- dela junto tem um com aluguel com o meu marido. noivo, Você calcula em função do valor que ela quer, Das despesas dela. da atuais. despesa dela. Isso Então aí. ela vai dizer, ó, minha despesa é 10 mil mensal. Essa, e aí vocês fazem E esse a cálculo. partir daí, fala como é que Exatamente. saiu o seguro. Como é que sai? A gente calcula em cima da despesa dela, porque a gente fala o seguinte: eu estou afastada, né, das minhas funções laborativas. Perfeito. Eu não preciso, eu não vou gastar dinheiro com salão, eu não tenho a pizza, o shopping no final de semana, eu não vou passear. Porque eu estou afastada, eu estou em casa, não posso trabalhar, não posso sair, não posso passear, estou doente. Fiz uma cirurgia, tô me recuperando. Mas e as despesas mensais fixas já assumidas? É aí que mora o perigo. Entendi. Então, Tá? vocês fazem os cálculos pelas despesas Exatamente. fixas mensais. Exatamente, porque a gente não pode. Mas eu quero um seguro que me dê por mês 40 mil reais, tá? Mas qual é a sua despesa mensal? Porque o seguro, ele pede que a gente consiga comprovar Sim. que é aquela média, né? Que você Sim, claro, tem aquela senão- média, você Porque recebe aquela senão o média. que você está dizendo é o seguinte: eu vou fazer um seguro de 50 mil, tropeço ali, Isso. fico Sim. e fico tomando meu chopinho na piscina, Exatamente. Sim. descansadão. Um dos É isso seguros que você mais tá falando, fraudados, né? exatamente. Isso é fraude. Exatamente. Mas você está falando, eu tenho toda uma comprovação, meu histórico de gasto mensal é esse, eu preciso ter essa garantia. Isso. Aí eu entrego essa documentação ou preencho algum documento, Sim, não- assino, e aí você vai fazer um cálculo disso. E a gente Então. tem que pagar mensal um valor. Esse cálculo ele é feito, as seguradoras têm a equipe, né, de atuária Aham. e Chama atuária. eles fazem um cálculo em cima da expectativa de vida do brasileiro, vamos Aham, dizer assim que tá. as seguradoras trabalham, né? E aí, se é o homem, ele custa um pouquinho mais caro, né? Porque o homem, ele se aventura mais, não é isso, Sim. doutor? E a mulher um pouquinho mais barato. Se ele é fumante, se ele já foi fumante, isso tudo impacta no cálculo, tá? Lá no sistema, quando a gente coloca. Isso é feita uma visita, normalmente, naquele consultório, Para no avaliação hospital. social. É pra individual, né? entender, Porque, aham. É como eu tudo falei, individualizado. exatamente, cada indivíduo tem uma É necessidade. Pegando o exemplo do carro, é aquele que você leva lá pro cara dar uma fotografada, né? Sim. Exato. Você tira uma fotografia do indivíduo. Exato. Tira para ver se o carro. Você está fazendo seguro do carro. Claro. Agora você está fazendo o seguro. Sim, Né? e aí a seguradora avalia também. Eu tenho muitos clientes que praticam esportes radicais. E ali, às vezes, ela recusa aquele cliente ou às vezes ela põe um agravo. Ela cobra um valor Entendi. superior porque ele faz aquele skydiver, ele pula de paraquedas, salta de paraquedas. Então, e acontece muito. E Sim, com claro. isso, o risco para ela é maior, para segurar aquele cliente. E aí a gente visita, bate um papo, eu entendo, Aline, se eu ficar afastada, eu preciso ter o aluguel da minha sala tal, eu preciso ter o aluguel da minha casa, ou o financiamento, ou o carro. Eu acho que essas coisas a gente só... assim, tem coisas que já estão muito intituladas na nossa vida que são importantes, né? Ter o seguro do carro, a gente não quer bater, mas a gente tem, porque se acontecer, a gente não quer sofrer com isso. Exatamente. Tem o seguro de vida, a gente não quer perder um dedinho, mas se perder, a gente vai ter alguma coisa. Tem o seguro, que é o que você está falando, perdi
o direito sou cirurgiã. A gente não quer Como é essas que é o nome coisas- desse seguro? DIT, diária por incapacidade temporária. É porque esse, na minha visão, eu posso estar enganado, a gente se preocupa muito mais com o carro. Do que com Exatamente. isso. Culturalmente, a gente é muito mais A gente ligado. nunca pensa Compra o no que carro, vai faz acontecer seguro, com a gente. do que fazer o seguro. Porque o Exatamente. médico, ele acha que ele vai... Não, a gente nunca acha que vai ser com a gente. sim. Hoje existe também, assim, que eu brinco no meu consultório pro seja negócio, o congelamento de óvulos já virou pra mim um Sim. seguro de vida pra mim, sabe? Uma ideia de... Não pode, a gente não quer não quer precisar, mas Se vamos precisar. deixar ali E guardadinho o negócio. vamos para uma ordem de grandeza aí, para um médico recém-formado, de 3 a 5 anos pós-residência, ele está faturando ali os seus... 10, 12 mil. Tá baixo, 15, 10, 12 mil. Para as mais. viagens que vocês fazem é mais. Tá mais. Mas vamos botar aí 15. 25 mil? Sim, Sim. Um número mágico aí. é a 25. média. Quanto é que sairia um seguro? Depende da idade. Tá, Vamos dizer que... 35 32 anos, anos. 32, a 33. gente está falando aí de uma média de uma cobertura mais ou menos, botar aí 10 mil reais, que não é isso, normalmente 15. contrata-se, né? Botar aí uns 300 reais. 300 e reais pouco. mensais, Mensais, seria... Eu teria Uma ideia por base. garantia do meu DIT. Isso, mas o DIT, a gente está falando aqui, DIT, diária por incapacidade temporária. Mas dentro dessa, quando a gente faz essa consultoria, a gente bate Vocês esse papo... explicam, vocês discriminam. Isso, o DIT é a diária por incapacidade temporária, mas a gente fala também da invalidez permanente. Por quê? A gente fala muitas vezes da falência daquela família. Aham. Porque Sim. não é o caso, não é o seu caso hoje, mas é o caso de muitos Sim, outros sim. médicos. A gente até fala, né? Eu não posso suprir a falta daquele pai de família, daquele chefe de família. Eu não posso. Mas eu posso entregar dignidade através do pagamento daquela pólice para aquela mãe, para aquela família. Sim. Porque muitas vezes a mãe não trabalha, ou trabalha, mas não é o suficiente para a educação daquelas crianças, para a questão de saúde, né? E aí a gente entrega a dignidade. E até mesmo para aquele jovem recém-formado, de continuar pagando a sua pós, o seu carro, o seu aluguel. Muitos não conseguiram ainda, né, ter um imóvel próprio. E a dignidade daquele ser humano. Porque... Quer dizer, na verdade, você trabalha com o futuro, com Com aquilo coisas que você não quer projetadas. acontecer. Ele trabalha com a encrenca causada, Sim. né? Exatamente. A gestão do problema, eu acho até muito mais difícil você ter... Porque você, para ganhar esse cliente, o médico é difícil, né? O médico é danado. Ele acha que ele é o poderoso o tempo inteiro. Sim. Que nada Ele é vai diferente de todo acontecer. mundo, que nada vai acontecer, ele está salvando vidas, Sim. e não faz nada por ele. Você tem que ganhar ele, né? E falar isso que você está falando, Exatamente. quer dizer, olha, acontecendo qualquer coisa, porque ele acha que não vai acontecer. Eu acho que ele se dói mais no seguro médico por conta da exposição que a Sim. gente vive e com medo do que da invalidez. Não. Você acha Mas que não? eu Você acha acho tem que o mais valor- ganho aí? Tem amigos que falam assim, caramba, porque isso é conversado, É, né? porque Às vezes o amigo, ele vê o amigo que sofreu É a acidente, desgraça ele que- começa a ver. Gente, Aí ele faz, né? Aí ele fala, caramba, eu tinha aqui como CLT 12 mil, mas a minha renda total, minha receita, era de 100 mil, 90 mil. E aí, de repente, eu hoje tenho uma despesa na minha casa de 30. a Mas conta vai não tá dar por fechando. quantos dias? 700? Por até 2 anos. Até 2 2 anos. anos. Isso vai Eu depender achei do que atestado eu fui médico. Ele pega vai pelo- renovando dentro daquele mesmo CID, tá? Tem algumas regras aí que a Aham. gente explica, né? Com carinho, com cuidado. Sim. Quando a gente fala do seguro médico mesmo, Sim. quando você fecha, você tem retroatividade desse seguro? Vamos supor, aconteceu há 2 anos atrás um evento e eu só fechei agora. Sim. Fechou? Eu não entendi a Fechei o pergunta. seguro. Eu comecei Você agora, cancelou? né? Não, Ah. comecei agora, Anadem. Sim. Ah, Fechou- entendi. Eu comecei E agora teve um evento e o evento O foi fato antes, gerador. gerador foi há Porque 2 muitas vezes anos acontece atrás. isso, Sim. né? A gente tem a encrenca que fala, preciso do seguro. Sim. Vai que dá uma repercussão. Excelente ponderação, né? Porque o seguro de responsabilidade, que os médicos chamam de seguro médico, ele tem um nome técnico. Ele é chamado de seguro RC. No linguajar do mercado segurador, significa seguro de responsabilidade civil profissional. Existe o RC para médico,
existe o RC para o dentista, existe o RC para advogados, existe o RC para qualquer profissional liberal. Corretor. Sim. Ok? O corretor, inclusive. Então, assim, qual o objetivo do RC? O RC tem o objetivo de cobrir o dano causado ao terceiro. Ele não cobre o dano que é o segurado como vítima, e sim aquilo que o segurado pode causar ao terceiro. Sim. Então, quem é o segurado? O próprio médico, o próprio dentista, o próprio engenheiro. Então, vamos lá. O terceiro é o paciente. Exatamente isso. Colocando na linguagem do dia a dia do médico, o paciente é o terceiro. Então, o médico é o segurado, contrata essa apólice e ele pode causar dano ao terceiro, que é o paciente. E esse terceiro é que vai ajuizar uma ação contra esse médico, requerendo algum dano que ele sofreu. Ele foi vítima de algum dano, supostamente. Pelo menos ele requer isso na justiça. E o seguro de responsabilidade civil é para cobrir o causador do dano e não a vítima. Entende? Aham. O causador do suposto dano foi somos quem? nós. Foi o médico. Mas é o que ela perguntou. É Não sei se- se você entendeu. Não, eu entendi. Ah, Eu vou entendeu. chegar. Você tá Eu tô- explicando isso? Sim, para eu chegar no Ah, gabarito. tá bom. Ah, Senão eu certo. não consigo achar certo, a é isso resposta aí. do concurso aqui. É. A retroatividade é uma cobertura que só existe dentro de apólice de RC. Não tem retroatividade em qualquer outro seguro. Sim. Como ela falou, o DIT, seguro de vida, É daqui pra é frente. um outro ramo de seguro. É uma diferenciação. Isso. Esse seguro ele tem código na SUSEP. Ele é um ramo do seguro. Assim como o seguro de vida, assim como o seguro saúde, assim como o seguro de carro. Então existe o seguro de RC, que é o seguro de responsabilidade civil. É como se fosse uma especialidade do mercado segurador. Perfeito? Perfeito. Beleza. Partindo dessa premissa, existem apólices que dão direito à retroatividade e existem apólices que não dão direito à retroatividade. E o que é essa palavra mágica, retroatividade? Retroatividade vem da palavra retroagir. Você retroagir significa você cobrir um risco ou um dano passado. Mas por que será que eu vou cobrir um risco, um dano passado? Porque esse perfil de segurado, esse perfil de cliente, ele tem esse risco. O Caso do médico, obstetra. em geral, ele pode ser surpreendido com o processo por um dano que foi causado ao paciente muito tempo atrás. Ele pode fazer uma cirurgia agora Daqui a 3 anos. e daqui a 3, 4, 5 anos, às vezes 10 anos, ele sofreu um processo. Independente se está dentro dos 5 anos ou fora dos 5 anos. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ter o vício oculto. O que é o vício oculto? É quando o paciente alega pelo Código de Defesa do Consumidor que ele só descobriu aquele problema muito tempo depois. E aí os 5 anos só começa a contar na descoberta do vício e não na data do fato gerador. O fato gerador é o dia da cirurgia. Aham. Vamos pensar um erro grosseiro. Esqueceu a gase no abdômen do paciente. Beleza. A partir dessa data, conta 5 anos. Mas se for o vício oculto, é o dia que o paciente descobriu no exame de imagem que ele tinha uma gase no abdômen dele. Dali que começam os 5 anos. Tá. E devido a essa nuance do vício aparente, que é aquela data da cirurgia, ou do vício oculto, você concorda comigo que existe um lapso temporal? Que é o tempo? O tempo que o paciente, que é o consumidor, que supostamente é a vítima, descobre o problema. Seja imediatamente após a cirurgia, seja um tempo depois que ele sentiu algum sintoma e procurou o médico. Então, é necessário você ter uma apólice que cubra o momento do fato gerador e não o momento que o cliente se tornou segurado. Porque o momento que ele se tornou segurado, a cirurgia já aconteceu. Quantas cirurgias o médico já fez nos últimos 5 anos? Se esse médico, por exemplo, já terminou a residência 5 anos atrás, ele em carreira solo, ele já tem 5 anos de cirurgia. E é justamente Aí você consegue o fazer uma lapso apólice assim. temporal que é ajuizada a ação. Ajuizada
sem você prejudicar ou interromper o prazo de prescrição, que são 5 anos. Então, beleza, você entrou com o processo. Está dentro dos 5 anos. É vício oculto ou vício aparente. O juiz já matou essa história. O processo está correto, legítimo. Vamos discutir agora se o cliente tem direito à cobertura ou não desse seguro. Se a pólice dele for uma pólice à base de reclamação, ele tem direito à retroatividade. Sim. Se a pólice dele for à base de Tem ocorrência, um tempo pra ele isso? não tem direito à retroatividade. É os 5 anos. Só assim, Não, ele escolhe a a quantidade? retroatividade Você pode botar acordo- o número de de anos? acordo com a seguradora que ele contratar. Ah, tá. É. Então Ah, eu escolheria os 5 anos. Sim, no mínimo. mas o mais- preço- o ideal, O top preço do é 5. seguro, ele é de Vai acordo variar com o de risco. Isso, é. Quanto mais tempo que você coloca de retroatividade, Verdade mais. maior claro. o preço do seguro. Tá. Perfeito. Perfeito? Então, o entendimento da retroatividade, Então são 2 tipos, você falou os tem nomes. 2 tipos de apólice RC. É, A pólice à base de a ocorrência base de e ocorrência. a pólice à base de reclamação. A base de reclamação. A base de ocorrência, você não tem a retroatividade. Por isso que ele é mais barato. Tem muito médico que contrata seguro que paga R$100, R$200, mas não tem retroatividade. Logo, se você olhar nas condições gerais da pólice, é uma pólice à base de ocorrência. Ok. Ele Quando eu comprou gato por lebre. comprou um produto que não atende Isso aí. o risco dele. Essa é a realidade. Porque só vai cobrir essa pólice as cirurgias que ele fez depois do seguro. As cirurgias que ele fez antes do seguro não tem cobertura. Porque não tem retroatividade. Perfeito? Ok. Aí, digamos, ele contratou o produto certo, que é a pólice à base de reclamação. Essa, obrigatoriamente, tem que ter retroatividade. E qual a retroatividade mínima? Pela lei, pela SUSEP, 1 ano. Não tem retroatividade de 6 meses, 2 sim, meses, sim. pelo menos 1 ano. Só que às vezes o cara não contratou a retroatividade necessária para ele. Porque se o prazo de prescrição do processo são 5 anos, por que ele vai contratar uma retroatividade só de 1 ano, que é a mínima? Aham. Então o correto seria ele contratar 5 anos. Só que às vezes ele está pensando o quê? No preço. É. Não está pensando no benefício. E aí o corretor de seguro vende para ele o mais barato. O mais barato é a retroatividade mínima. 1 ano. E mais barato ainda é não ter retroatividade. Que é a pólice à base de ocorrência. Na tua experiência, Não vale você a vê pena. muito de sabores em relação a isso? Vejo. Vejo. E não, sabores, não é né? pouco. Porque Não é o cara pouco. comprou, pensou em 1 ano e aconteceu Eu com tenho 3. 3 realidades. Eu tenho a realidade do corretor que não é especializado nesse produto Isso aí. e Isso que eu ia vende o falar. produto equivocadamente. Não sabe explicar isso. Vende o quê? Preço. Por isso Ele a quer vender. importância de um corretor E o mais barato vai especialista. ser sempre a pólice que não tem retroatividade. Isso aí. O mais barato vai ser sempre a base de ocorrência. E se o médico for um pouco esclarecido, já vinha, eu quero a retroatividade, ele coloca 1 ano, que é a mínima, que vai ficar muito barato. Não vai ficar mais barato que a primeira, Lógico. mas vai ficar mais barato que as demais, ok? Perfeito. Então, para mim, esse é o primeiro erro. O corretor que não é especialista lidando com um leigo que não entende nada de seguro. Sim. Que É pese, o mais barato. que pese o médico entende de medicina, ele é leigo no seguro. Não, ele é leigo em qualquer outra coisa que não seja medicina. Se alguém estiver sentado aqui pra me vender uma viagem, eu vou acreditar em tudo que a pessoa tá falando, porque a gente não sabe absolutamente nada a não ser medicina. Por isso a existe essa- importância do corretor especialista, né? Por isso que, às vezes, eu converso com alguns médicos e falam, não, mas eu fiz com meu amigo aqui botou pra mim um preço bom. Por isso a gente força essa Sim. necessidade de estar com vocês, sentar e vamos lá, vamos bater um papo. O responsabilidade civil é isso, isso. Olha, você Sim. vai estar coberto. Tem que ter. Eu acho que isso é uma coisa que tinha que ter, né, de alguma aula disso durante a residência, né? É um assunto muito extenso, é um Sim. assunto que precisa ser individualizado, né, de desejo de cada pessoa. Eu imagino Sim. que o médico, por mais que ele não saiba tudo, o médico também é pão duro demais pra qualquer coisa. Exatamente. Então, eu sei disso. Meu pai aqui olhou pra mim e falou assim, você vai ter e ponto. Eu olhava e falava assim,
Não, eu sou uma pessoa que tem uma relação médico-paciente maravilhosa. Você vai ter, e ponto. Aí eu falei, tá bom. Não é se, Então, é quando É, o processo. exato. E aí eu acho que a gente tem essas nuances do Sim. médico. Sim. E eu acho importante também escutar histórias, né? Sim. Porque aí a gente vê que, de fato, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Esse é o segundo cenário. Justamente a não interpretação da realidade. Um choque de realidade. Porque o médico, ele entende que a relação médico-paciente torna ele seguro É, no ambiente de trabalho dele. mas hoje não é mais assim. E aí o que acontece? Ele não se depara e não se coloca no risco que é a realidade do mercado que ele hoje está. Então hoje, se você tem um risco do processo, mesmo que você não tenha erro médico, imagina tendo um erro médico. Então você não contrata o seguro porque você erra. A percepção é outra. Você contrata o seguro mesmo que você não erre. Sim. Você contrata o seguro para evitar o processo. Você não contrata o seguro para evitar a condenação. Sim. Porque condenado você não vai estar, porque você é bem instruído. Você seguiu as aulinhas do teu preceptor, do seu professor universitário. Sim, você é capaz. Você é um cara que procurou curso de direito médico. Você é um cara que é orientado por uma advocacia especializada. E o cara te deu todas as dicas. Aí você sabe, eu vou preencher o prontuário, vou fazer o termo de consentimento, vou explicar ao paciente direitinho, vou manter também a relação médico-paciente, vou explicar para os familiares, É um combinado. vou colocar no livro de ocorrência qualquer coisa que foge à regra. Sim. Cara, eu tô perfeito. O que o advogado disse para mim, eu tô fazendo. Mas isso evita o processo? Não. Não. Isso pode evitar uma condenação. Ainda vou te falar mais. Não é a garantia absoluta também De que da vai falta evitar. da condenação também não. Eu estou dizendo numa linha lógica. Uhum. Você tem argumentos de defesa sólidos. Mas você sabe que cabeça de juiz e cabeça de neném, E se, ninguém se sabe. você estiver solto no mundo, Então, já é pior ainda. Não tem Nesse condição. cenário, você pode entrar com um juiz que vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor e vai ficar preocupado com a sensação do pobre coitado do paciente, que infelizmente veio a óbito por situações alheias do médico. Ele ia morrer de qualquer jeito. Essa é a realidade. Teve complicações e ia morrer. Só que falar em morte com o juiz é complicado. O juiz entende que a morte poderia ser sendo sempre um elemento adverso e poderia ter sido evitada. Sim. Então, num cenário como esse, o cara já entra numa desvantagem processual. E se chega num advogado malicioso, vai induzir o juiz ao erro. Por isso que eu digo que, às vezes, mesmo certo, o médico pode sofrer uma condenação. Mas isso é a exceção, não é a regra. A regra é que, se ele fundamentar tudo, documentar tudo, ele tem um argumento fortíssimo de defesa e dificilmente, com o advogado especialista, ele seria condenado. Perfeito. Todavia, processado, o advogado não tem como evitar, Sim. por mais especialista que ele seja. A gente tem que entender, então, que hoje, né, nos mundos de hoje, a gente está muito exposto, né? Acho que a rede social, né, a internet, a informação está chegando muito rápido a todo mundo tem uma máquina na mão, que é um celular, para também criar provas muito Sim. rápido. Então, a gente precisa de todo um cuidado. A geração do meu pai tinha relação médico... Existia processos, mas hoje em dia a relação médico-paciente deles era muito mais uma questão de segurança deles, Sim. né? Hoje precisa ter uma boa relação médico-paciente, mas a gente precisa estar muito seguro. Sim. Então, assim, chegando bem no nossos finalmente, que eu acho que isso aqui teria que ser passado em cada residência médica, eu sempre volto a falar, porque a gente Sim. desconhece e é importante. Vocês só têm a oportunidade nos congressos que eu vejo vocês Sim. de dar uma mensagem para os futuros ginecologistas. Não, você já está na mensagem? É, nós Não, temos. eu quero fazer uma pergunta Pergunta. para os dois. Sim. Nós estamos falando também de diferenças de planos de seguro. Eu quero entender do Anadem, Ah, tá. especificamente. Sim, claro. Porque a grande diferença, Paulo, que eu vejo, além de toda explicação, O que eles o têm de Alessandro diferencial. é um elo do próprio seguro. Ele está aqui, até foi a convite, Sim. porque a Anadem, ela tem essa peculiaridade Sim. como uma seguradora,
como um produto de seguro, Sim. que quando eu sou acionado, eu tenho Todo o todo suporte. o suporte, porque é diferente de comprar um seguro de direito médico do Bradesco. Sim. Vou usar o termo aqui só Claro. para ficar claro. Um De um exemplo. banco onde eu vou ter que contratar meu advogado, que eu não sei se ele é o especializado, Pagar perito. pagar tudo, Fortuna. e aí depois ser ressarcido pelo seguro. Sim. Ou eu tenho um seguro onde já me dá tudo pronto. Eu tenho problema, eu aciono esse meu seguro, meu portal lá. O especial, ele fez medicina. Ele está me escondendo. Ele já fez residência de ginecologia. Porque ele trabalha muito com cirurgião plástico Sim, e sim. obstetra. Com certeza. Vai acionar o Alessandro. Como O é que é Alessandro isso? vai fazer um gerenciamento de crise. Sim. Aciona-se o seguro. Essa diferença é que eu quero entender. Perfeito. De um seguro de 300, 100 reais, 150 para me sentir tranquilo e dar um plantão na serra, ou eu pagar um seguro que é caro, mas que me dá toda essa garantia. Sim. E que mesmo assim, como ele falou, essa Ainda garantia não não tinha- te é, exclui a não te possibilidade exclui. de uma condenação. Exatamente. Então, a gente está falando de coisas muito importantes. Eu quero saber como é o Anadem. Vocês estão aqui por causa do Anadem. Perfeito. Deixa eu iniciar aqui da seguinte forma. Eu tenho um exemplo, né? Eu tenho um cliente que ele teve um problema durante um plantão. Cliente Anadem. Sim. A primeira coisa que ele fez, falar comigo. Aline, porque ele era Porque novo você é na a Anadem. conselheira. Eu sou a Você- corretora, né? É. Mas ele era recente na Anadem, cliente novo. Então ele ainda não conhecia, né? Como que Aí ele fazia? falou, eu tive um problema assim. Falei, agora você vai ligar pro seu advogado. Eu tenho um advogado. Falei, tem um advogado. Mandei todas as informações, falei com o advogado, o doutor Alessandro é o nosso advogado. E, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. O cliente vai te ligar, não, vou ligar para ele, faz contato e resolve, assim, de forma preventiva. Era um medo que ele tinha, né? Ele e gerencia. foi resolvido de forma preventiva. E é Isso muito importante que às importante. vezes tem o processo inicial, mas você já faz aquele. Você já dá aquela bicada e acaba com todo. É que às o vezes também a ciclo, gente né? cria uma mirabolância na nossa cabeça do Sim. que pode acontecer e às vezes foi o que aconteceu num evento que eu fiquei assim, eu falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Será que isso vai respingar em mim? E a gente já precisa, o legal é isso, né? Sim. De você gerenciar isso. A diferença também é em relação ao. Muito importante é essa questão do. Você se antecipa, Aos fatos. né, aos fatos, Sim. então eu não tenho que contratar um advogado próprio. Sim. Muitas Já vezes tá não é dentro da- especialista Então, em é. direito médico. Eu Você atua diretamente com a Anadem? atuo. Sou conselheiro jurídico da Anadem há 12 anos. Posso falar com propriedade que eu também defendo médico de todas as seguradoras, defendo médico particulares e defendo médico da Anadem. Não tem como comparar o produto Anadem com as seguradoras convencionais. E eu vou dizer por quê. A seguradora convencional, ela segue regras absolutamente presas à SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. É muito comercial. Isso. É. A Anadem não. A Anadem, ela é uma estipulante de uma pólice coletiva. Vamos traduzir isso. Eu dou o exemplo da Qualicorp. Qualicorp é um plano de saúde? É uma administradora de plano de saúde. Exatamente. Mas a Qualicorp não vende Bradesco? Qualicorp não vende Sul América? Qualicorp não vende Golden Cross? O que a Qualicorp faz? Ela vende uma apólice coletiva dessas empresas para o associado. Da mesma forma é a Anadem. Ela vende uma apólice coletiva da seguradora Chubb, que é uma seguradora norte-americana, a terceira maior em RC mundial, com um patrimônio expressivo, ok? E ela comercializa para os seus associados médicos uma apólice dessa seguradora. E é por isso que o cliente Anadem, o associado Anadem, ele não recebe uma apólice, ele recebe um certificado individual. Eu tenho. A apólice é coletiva. O dono da apólice, na verdade, é a Anadem, que é o estipulante. A apólice vem em nome da Anadem. Todavia, o associado ganha um certificado individual. Bom, isso é só uma questão técnica para explicar o motivo que
que o produto É diferente. teria legitimidade jurídica para ser diferente. E a SUSEP não pode intervir. As outras seguradoras têm regras engessadas. Tem que seguir aquele protocolo, aquele padrão. A Anadem não. A Anadem não segue essa regra SUSEP. Então ela pode ter uma autonomia para oferecer um produto diferenciado. E que produto diferenciado é esse? Vocês já deram um grande exemplo, que foi o advogado especialista em direito médico, que fica à sua disposição previamente, preventivamente. Nenhuma seguradora você contrata o jurídico paralelo. O que é isso? O cara que você já sabe que você vai usar antes de ter um processo. Quando você adere à Anadem, você já é direcionado para um escritório de advocacia. Esse escritório de advocacia credenciado à Anadem, ele liga para você e te dá boas-vindas. Olha, boa noite, meu nome é Alessandro Marcos, sou advogado, especialista em direito médico, sou conselheiro da Anadem e estou aqui justamente para te dar boas-vindas. Justamente para me colocar à disposição do senhor daquilo que for necessário. Qualquer dúvida que você tiver no seu dia a dia médico, você pode me procurar. Independente de abrir um sinistro junto à seguradora, independente de procurar o seu corretor. Você já pode me acionar direto. Você tem direto meu número, meu WhatsApp. Doutor, o paciente está me pedindo cópia do prontuário. O que eu faço? Doutor, o paciente abandonou o tratamento. O que Isso eu faço? toca no seu WhatsApp. Direto. Eu atendo mais de 20 médicos por dia. E as perguntas são muito semelhantes. Doutor, E quantos paciente... desses 20 Ah, são gineco-obstetra? vamos botar aí com os 5. 5, cara, é muito. Hein? De 25 é muito. Exatamente. E tem o quê? Cirurgião? Mas não é cirurgião plástico. necessariamente, doutor. Eu só estou querendo entender esse... Eu sei que você está querendo fazer uma métrica aqui. Mas essa métrica, uma coisa é pegar a métrica de mercado. Quantos ginecologistas obstetra necessitam de um advogado especialista em detrimento das outras especialidades? Agora, quantos segurados da Anadem, associados da Anadem, utiliza essa premissa do advogado para uma consultoria preventiva? Aham. Bom, se você pegar a maioria esmagadora dos clientes da Anadem são cirurgiões. Seja cirurgião geral, seja cirurgião plástico, seja um obstetra. Idade média. Idade média, eu tenho um médico recém-formado, 30, 50 residente, anos, até deve ser. médico que já está se aposentando. É. Não tem uma... Mas vamos botar aí, 30, entre 50. 40 a 45 anos é a maioria. Por quê? São pessoas que já têm Uma carreira sólida. uma carreira sólida, tem um nome a zelar, uma reputação e tem... Estão na juventude Isso. médica. E isso é um erro, né? É um erro. Eu considero, não um erro, mas uma falta de informação. Aham. Porque existe um erro cultural, Cultural. no sentido de que a pessoa que está iniciando a carreira da medicina ainda não tem, vamos dizer assim, um volume de cirurgias ou de atos médicos compatíveis com o risco processual. Basta um, cara. Basta um. Não precisa ter um volume. Basta um. Falou tudo. E tem muita gente que se baseia dos plantões. Nos plantões eu estou protegido pelo meu, ou se ele for residente, pelo preceptor, Mas ou você se ele não- não for residente, Mas você não ele deixa está de ser médico. protegido pelo diretor e pela estrutura do hospital. Mas você não deixa de ser médico. E aí é que tá. Eu costumo dizer que a responsabilidade do hospital e do médico são semelhantes, mas não são as mesmas. A responsabilidade do hospital é objetiva. A responsabilidade do médico é subjetiva. E o que diz isso? Para você processar um hospital, basta você comprovar o dano e o nexo causal. Você não precisa comprovar o que terceiro o nosso elemento, tem que é a que ser. culpa. Negligência, imprudência e perícia. Quando a responsabilidade é subjetiva, que é a do médico, você tem que comprovar os 3 elementos. Beleza, mas o que isso tem a ver com o seguro? Tudo. Por quê? Porque muitas vezes o seguro, o hospital contrata. Muitas vezes o advogado do hospital defende o médico. Mas não porque quer, por ordem do diretor. E não porque também se sente confortável. Mas é porque é uma forma de você diminuir o risco do hospital. Colocando de outra maneira. Ele não está ali porque está sendo bonzinho pro médico. Gerencia a crise hospitalar. Ele está, na verdade, evitando que o médico, na sua defesa inadequada, aponte um erro do hospital.
Por exemplo, sem querer, se por Tinha acaso, o fio certo? se houve uma infecção, teve febre, Não teve gás. Aí- aquele centro cirúrgico aí, tava que vazando. Tinha gás. o que acontece? Na defesa do médico, o advogado que não tá nem aí também com o hospital, ele coloca que foi uma infecção hospitalar. O advogado do hospital nunca vai fazer isso. Vai dizer que foi uma sepse comunitária. Se falar que foi uma infecção hospitalar, você vincula o hospital. O Alessandro. Só que isso não quer dizer que você está absolvendo o médico. Você está só retirando o hospital. Então é temeroso os plantonistas confiarem no jurídico do hospital. Mas por que eles confiam? Primeiro, que é o cara que é primeiro apresentado ali. Segundo, que não vai ter nenhum custo. Não vai pagar nada. Informação. E terceiro, que o próprio diretor chama o médico para conversar e fala, cara, eu já tenho meu departamento jurídico, chama ele aqui. Por que o diretor faz isso? Que ele é bonzinho? Não. Que pese se tem algum diretor me ouvindo, mas vocês sabem que é assim. Tá? Vocês chamam o médico para conversar justamente... Pra alinhar isso, para alinhar o a caso, defesa. Faça a defesa junta. Na minha experiência de 12 anos no direito médico e 23 anos na advocacia, nunca deu certo alinhar a defesa com o advogado do hospital. Porque ele está preocupado com a instituição. Ele não está preocupado com você, médico. Você, médico, tem que cuidar da sua carreira. Você tem que se proteger. Você tem que cuidar do seu seguro, do seu advogado. Ô, Alessandro, você, da mesma forma que você defende, você acusa também, médico? Não. Você entra pro outro lado? Não. Não, porque Eu você tenho- pode contratar. eu Você é tenho- especializado na defesa. Eu tenho um contrato que me proíbe advogar contra médicos. Amém. Mas, independente disso, eu tenho uma porque questão vo- ética. Você tem um conhecimento. Sim. Se eu fosse processar médico, a maioria seria condenado. Porque eu tenho Conhecimento. como encontrar O falha expertise. dele. Não, lógico. Sim. Então, eu falo pra você, não é essa a minha vertente. Eu defendo a bandeira dos médicos, eu construí a minha carreira e minha reputação com a credibilidade que eu construí junto aos médicos. Amém. Graças a Deus. E é para eles que eu estou aqui, independente do lado financeiro, é uma questão de ideologia. Sim. E é nisso que eu acredito. E eu acho que os médicos, eles estão precisando muito mais de um advogado do que os pacientes. Porque os Nossa. pacientes estão lá chovendo advogado, querendo eles. E quando não tem o advogado, a própria equipe lá do hospital dá o advogado pro cara. É. Agora, o médico não. Ele não pode ter qualquer advogado, já começa por aí. Ele tem que ter um advogado especializado. Não é o tio, não é o marido. Não, Não não é é aquela o duvidinha. cunhado. Ah, tira a Não é o duvidazinha advogado que da fez o família. divórcio. É, Não tem é que ser uma advogado pessoa que fez o certa. inventário. Não é advogado trabalhista É. que pegou a rescisão lá da OS. Data venda, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem o seu valor. Com certeza. Todavia, o direito médico é uma área muito específica que não tem aqui como ter um aventureiro. Sim. Não tem aqui como ter um cara que se fala, não, ela é minha prima, é médica, vou ajudar, vou fazer uns honorários aqui baixinho, porque essa médica vai virar minha cliente. Um erro que pode ser fatal. Igual você tomar uma decisão. Se você vai ou não vai tirar um paciente que está com Covid da intubação, Ou não. você tem que saber o que você vai dizer nesse processo médico quando chega a defesa em 15 dias. Perfeito. Porque se você colocar qualquer nuance, meu amigo, o perito vai pegar você feio. Como eu posso dizer, o perito não tá para salvar o médico também, não. O perito tem muita vaidade. E muitas vezes o perito é da mesma especialidade que o médico. E quando chega aquele ex-adverso, principalmente quando tem alguma questão pessoal, alguma publicação contra o cara, a tua técnica não é certa, a minha que é. Sim. O cara aproveita a Ego. perícia para dar um laudo contra esse profissional. Absurdo. Então, repare, você está enfrentando um sistema. Sim. Você não está enfrentando só o paciente. Tem que ter um suporte de Você, médico. o paciente, é o menor dos problemas, porque ele é o leigo. Ele só usa o advogado para conseguir o que ele quer. Muitas vezes o que ele quer é dinheiro.
Essa é a realidade. Perfeito. Só que o que acontece? Você tem juiz que acha que o paciente é o pobre coitado. Você tem advogados oportunistas que não cobram honorários na entrada do processo. E a gente sem informação. Você tem um paciente que tem o benefício da gratuidade da justiça, não paga para distribuir a ação. Você tem um perito médico com muita vaidade e muito orgulho na hora de exercer a profissão de perícia. Você tem várias nuances do processo para prejudicar o médico, a inversão de ônus da prova, a sucumbência, juros e correção. Você tem dano estético, dano existencial, perda de uma chance, dano material, dano moral. Você tem tutela antecipada. Se diante desse cenário você não tomar a precaução de fazer um seguro de responsabilidade civil e não procurar um advogado especialista, você já está saindo com 10 gols negativos. Tá na hora da gente dizer o que a gente tem que propor para esse jovem. Sim. Um seguro. Pode até não ser o Anadem, mas nessas características. Perfeito. É isso? Ele tá. A Aline já falou do DICT, que é em torno de. Dependendo do médico, obviamente, isso. mais ou menos 300. Hoje, a faixa de um seguro, Anadem, com retroatividade de causa lá, de 5 anos. Boa. Sim. São Para um 5 anos. ginecologista obstetra, tá quanto? A Anadem, ela separa a tabela através de grupos de especialidade. Vai do grupo 1 ao grupo 5. Para o ginecologista e obstetra. O ginecologista obstetra é o grupo... É o top. Vamos dizer assim, não é o de maior risco, porque só perde pro cirurgião plástico, mas é um dos maiores. Um dos maiores. O cirurgião plástico tá no topo. Tá. É o mais Tá caro. numa faixa o quê? De 1.000 e poucos? 1.100, reais. 1.180 no máximo. Isso. Porque a tabela aumentou. É, 2026. sim, O cirurgião plástico é o mais caro, vai para 1.400 e pouco. Aí fez o seguro, vão ligar, dando os parabéns, Sim. pegando Boas-vindas. certificado, Sim. boas-vindas. Você não quer usar. E a gente faz o máximo para não usar. precisar. Sim. E aí entra a nossa... Por que a gente é médico, né? A gente vem com a relação boa com o cliente, com a empatia, para minimizar as questões. Sim. Eu queria agora, no nosso fechamento, Sim. uma palavra final Isso, uma dos mensagem. dois. Uma mensagem de um que- minutinho. E falando da que da você importância disso. E a Aline tem uma atividade digital, então manda. Sim. A E- importância ela já falaram. Não, assim, óbvio, mas assim, pra chamar mesmo as pessoas pra fazer Sim. isso, porque eu acho que vocês só têm, óbvio, vocês já devem fazer isso muito nas redes, mas a visibilidade com a nossa especialidade é muito nos congressos, Sim. né? Então, Sim. dá a mensagem Aqui aí. é pro jovem. A mensagem é lá, ó. Sim. Cada um de vocês, a importância, né, disso tudo. Vai lá, Aline. Arroba, onde a gente Vamos lá. encontra. Meu telefone. arroba da minha corretora, né? ap.corretora de seguros. Meu telefone, 21 Rio 98101 4037, está lá no meu Instagram. E faz contato, eu vou até você, a gente bate um papo com calma, nada de pressa, porque a gente está falando sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida profissional, né? É muito importante. E a gente fala, em específico, que eu queria deixar aqui, a Anadem. Por que a Anadem? Porque a Anadem você paga aquele valor X por mês e paga pela sua tranquilidade. Todas as outras seguradoras você vai ter que vai passar pelo processo, como a Anadem também, e você foi condenado e aí o juiz estipula, vai pagar 250 mil a causa. A seguradora vai lá e paga para você. Mas você tem o custo da perícia técnica, Sim. você tem o resto. a tua cabeça ali, né? Você precisa continuar trabalhando. A Anadem não. A Anadem você paga para ficar tranquilo, para ter essa segurança mesmo, essa garantia, Total. essa tranquilidade, exatamente. E que começou agora, não tem jeito. Já começa nesse ritmo, né? De se protegendo ali com o seguro, tanto de responsabilidade civil profissional, quanto da questão da sua renda. E é isso. Qualquer coisa eu estou aqui à disposição. Amém. Aproveitando a oportunidade, né? A Anadem, gente, é uma proteção que cobre todos os processos, em todas as esferas, seja na esfera civil, criminal, ética, administrativa. É a única companhia que cobre a tutela antecipada. É a única que tem advogado próprio, especialista em direito médico. É a única que dá consultoria preventiva. Ela não tem carência, ela não tem franquia. Ela tem retroatividade de até 5 anos.
ela cobre o gerenciamento de crise, ela cobre a questão de vários processos ao mesmo tempo na vigência, ela cobre um capital de R$500 mil anuais, que você pode majorar esse capital até R$1 milhão se você quiser. Ela cobre a extensão pessoa jurídica. Se você tem um CNPJ, uma clínica ou emite nota só para fins fiscais e é o único sócio, você pode ter a extensão pessoa jurídica de forma gratuita. Então você compra um produto, entendeu? Ainda com o benefício de outro. Além disso, você tem a questão da não denunciação à lide. O que é isso? É simplesmente não aparecer no processo o nome da seguradora. Isso porque é bom. Senão do outro lado fica pedindo mais. Porque o paciente, quando descobre que o médico tem seguro, ele acaba achando que ele tem dinheiro. Sim. E o juiz, de forma tendenciosa, acaba condenando o médico ou forçando um acordo. Perfeito. Então é muito bom o judiciário não saber que o cliente tem uma apólice. E como esse seguro, ele está... O acordo é coberto pela seguradora. O acordo só é coberto quando existe um pedido da seguradora e não por motivação do cliente. Pelo regulamento, a Anadem não cobre acordo. Todavia, vamos imaginar uma remota hipótese que o valor é muito simbólico. Um exemplo, R$5 mil. A seguradora faz uma conta, né? Ela tem auditoria. Quanto é o perito? Em média, uma perícia hoje no Rio de Janeiro é 10 a 15 mil reais. Tá mais então, barato. Se o paciente quer um acordo com um valor inferior, está mais barato pagar o acordo e encerrar um processo imediatamente do que pagar os honorários de um perito. Mas isso é uma exceção, isso não está no regulamento. Certo. Mas quando você me pergunta, faz acordo? Faz nessa hipótese. Entendi. E por, obviamente, motivação da companhia. E não porque o cliente quer. Entendi. Porque se depender do cliente, ele quer acabar o processo o quanto antes. A grande maioria aceitaria o acordo. Ok? Bom, para explicar essa questão da denunciação à lide, só para finalizar, eu acho uma cobertura maravilhosa no seguinte contexto. Quando o cliente ele manda um ofício para a SUSEP, ele consegue descobrir qualquer apólice de seguro convencional. Mas ele não vai descobrir que o cliente tem Anadem. Entendi. Porque a Anadem não faz parte da SUSEP. Não faz parte das regras SUSEP. A Anadem tem uma apólice coletiva com uma seguradora. A Anadem, propriamente, não é uma seguradora. Perfeito. E isso dá uma blindagem jurídica maior para o médico. Legal. Então eu acho muito importante o médico conhecer essas características. Então isso torna realmente a Anadem um produto, vamos dizer assim, que não tem concorrência no mercado. Mas você é um divulgador da Anadem, mas você presta serviço para a Anadem. Sim. Né? A gente vê que você está muito ligado a ela. Isso, Sim. Dá o seu recado. Seu arroba. Alessandro, Direito Médico, meu Instagram. É esse aí. Alessandro.Direito Médico é o meu pessoal, que eu divulgo também as campanhas promocionais do escritório. Mas tem um escritório também, AM Gonçalves Advogados. Tá lá no Instagram. Tem o site também, www.amgonçalvesadvogados.com.br. Tudo especializado em médico. Todos. Galera, O não WhatsApp perde a oportunidade. também, se quiserem já marcar uma consultoria. 21 DDD 96011 0218. O telefone é do Rio, mas o atendimento é em todo o território nacional. Isso é muito legal. Agora a gente está entrando os residentes estão entrando na residência, né? Os resibulandos estão entrando nas suas residências. Terminando uma faculdade de medicina, a responsabilidade de vocês não é só ser residente, vocês não estão sob o chapéu da residência médica e nada do que vocês fazem está isento de culpa. Então, vocês são médicos, vocês precisam... Pense no bate-papo aqui. Vocês são médicos, o que é então bom vocês para vocês. Precisam né? correr atrás de uma boa Proteção. Isso aí. Muito Gente, bom. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, doutor.